Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2, o canal complementar da plataforma Atenção Vascaínos, é o Acorda Vascaíno, nesse sábado, 13 de abril de 2024, chegando aqui para aquela resenha, aquele bate-papo, para falar de Vasco, que amanhã começa a sua trajetória no Campeonato Brasileiro de 2024, diante de muita desconfiança do seu torcedor. Sobre o desempenho do Vasco no Campeonato Brasileiro, eu já falei aqui. Já disse da minha preocupação em função de um time que considero mais fragilizado daquele que encerrou o ano de 2023. Já falei também da possibilidade do Vasco até surpreender em função dos adversários não estarem vivendo um grande momento. Mas hoje eu queria fazer algo que vocês, por favor, me permitam fazer. Eu sou conhecido por me emocionar nas grandes conquistas, nos grandes feitos do Vasco, me emocionar também nas derrotas, nas humilhações, mas sou uma pessoa que prezo, acima de tudo, diante de um bom português, de falar bem, que é o mínimo que a gente pode fazer por você, que está aí do outro lado, de trazer um pouco do que é o Vasco, daquilo que o Vasco representa, daquilo que o Vasco marca em todos nós no dia a dia. Você está chateado, eu sei que está. Você está revoltado. Você está muito magoado com a 777, com o Josh Wander, com todos aqueles que, de alguma forma, deram uma expectativa de um time melhor, de um time mais competitivo. Eu entendo bem você, eu entendo. Claro que nós vivemos numa outra esfera, porque a gente precisa cobrir o dia a dia. A gente precisa cobrar e entender aquilo que está acontecendo. A vinda do Josh Wander ao Brasil, junto com os seus pares, conversar com o Pedrinho, conversar com Ramon Dias e Emiliano Dias, é algo bom, mas é efêmero, deveria ser mais constante, deveria ser mais presente o sócio fundador da 777. Não vou levar aqui a discussão para aquilo que a 777 faz ou deixa de fazer, se ela se importa ou não se importa. É um cenário que a gente precisa criar para discutir isso. Se aqueles que dizem que o Vasco, se não fosse a 777, hoje não estaria começando o Campeonato Brasileiro da Série A. Há aqueles que dizem que o Vasco se tornou SAF para contratar o Hugo Moura. Todos têm razão na minha concepção. Todos, absolutamente todos têm razão. Mas o que eu queria falar hoje não tem relação nenhuma com todos esses temas e por isso pedi permissão a vocês para abordar de outra forma. Eu tenho 54 anos de idade. Tenho muitos anos de profissão, começando aí desde cedo, desde 16 anos de idade, praticamente. São 38 anos militando num mundo em que já vi muita coisa. Aliás, já vi quase de tudo. Conheci o mundo com a minha profissão, conheci a atividade profissional que eu tenho como algo que me daria essa oportunidade de poder estar próximo do futebol, que é aquilo que eu amo, aquilo que eu vivo, estar próximo de grandes nomes, de grandes jogadores, de grandes ídolos. Mas hoje em dia, para quem tem um pouco mais de idade, falar sobre isso é ser chato, é ser repetitivo, é valorizar uma história que já ocorreu na concepção dos mais jovens. E eu entendo isso, entendo muito isso. E não recrimino, porque vocês têm todo o direito, e já falei isso aqui muitas vezes, de querer também ter a história de vocês. Vocês adorariam contar a história de vocês um dia num canal, um dia num veículo, para milhões de vascaínos, né? Quem sabe um de vocês daqui a 30 anos possa estar no Atenção Vascaínos ou outro tipo de canal falando do Vasco, de um Vasco que se recuperou, de um Vasco que
se apequenou, mas contando histórias. Porque a nossa função aqui é contar histórias. Volto a dizer, eu peço a você desculpas e peço, acima de tudo, perdão e licença para o tema que eu gostaria de abordar hoje. Porque sei que você gostaria de me ver falando sobre futebol. Já falei a semana toda sobre o Vasco, aquilo que o Vasco vai apresentar, aquilo que o Vasco vai jogar amanhã, como vai ser o Campeonato Brasileiro pelo Vasco. Já passei a semana toda falando sobre isso. Foram 25 dias sem absolutamente poder ver treino, poder entrevistar muita gente, poder trazer a informação para você, que é algo que me frustra imensamente. Foi um mês difícil, foi um mês complicado. Um mês em que o Vasco é vergonhosamente eliminado do Campeonato Carioca e a gente fica 25 dias com um hiato, apenas esperando que tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi treinado, tudo aquilo que foi mudado, principalmente com a saída do ex-diretor executivo Alexandre Matos, possa render frutos a partir de amanhã. Mas como eu disse a você, eu não quero falar sobre isso hoje. Eu não quero falar sobre o jogo de amanhã, porque amanhã a gente já vai falar muito sobre isso. Eu não quero falar sobre o jogador que poderia ser contratado, o jogador que poderá ser contratado, o jogador que não foi contratado, sobre Josh com Ramon e Emiliano, a princípio, não querendo nenhum diretor executivo para que Ramon Dias tenha poderes ali dentro para contratar, para mandar embora, para fazer o futebol dele, como um manager, alguém de tamanho grande como é o Ramon Dias. Não, eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre algo que espero que, mais uma vez, digo que vocês me entendam. Eu quero falar de uma saudade. Eu quero falar de algo que talvez as pessoas mais velhas tenham mais esse sentimento. Eu sei que muitos jovens não vão querer ver esse comentário, não vão querer ouvir esse comentário, não vão gostar, vão achar muito chato. Pô, tio, que papo chato. Pô, tio, fala de reforços aí. Pô, tio, fala do Vasco, da 777, que não tá dando a mínima pra nós. Fala do Josh Wander, que prometeu uma coisa e não cumpriu. Que cara pilantra. Fala do futuro do Vasco, que não é legal. Tá, eu prometo a vocês que vou falar de novo em breve. Mas hoje eu quero falar de Roberto. Quero falar de Dinamite. Porque se há algo na vida que a gente vai levar, são as nossas lembranças. Se há algo na vida que você, mesmo jovem, vai contar em breve, é das suas lembranças. Daquilo que você fez. Porque o que você faz, você precisa viver para saber como vai ser. E eu vivi um momento grande, eu vivi momentos fantásticos com o futebol, cobrindo Copa do Mundo, cobrindo jogos no Brasil inteiro, fazendo entrevistas as mais variadas. Vivi numa época diferente da de hoje. Pô, que papo chato, né, Flávio? Vai falar disso de novo? Me perdoe, me desculpe. Ontem, acabado o News, me bateu um sentimento, e esse sentimento tem me batido muito. Esses últimos dias, que é um vazio muito grande, que é a falta, talvez a abstinência do futebol, que é uma saudade de um tempo que eu vi, que é a angústia de saber se esse tempo vai voltar ou não. E volta e meia, pessoas um pouco mais velhas têm essas ondas, essa febre de saudosismo. Só que hoje, para mim, não é uma questão de saudosismo. É uma questão de dor mesmo. De sentir falta, porque a ausência de Roberto é a ausência do futebol que a gente viu, do futebol que muitos viram, de um futebol que teve momentos espetaculares e principalmente do nosso Vasco. Eu ontem, acabado o News, botei aqui na minha televisão, na minha tela de computador aqui, que me acompanha, Vasco 3, Grêmio 0. Semifinal do Campeonato Brasileiro de 1984.
Roberto Costa, Edevaldo, Ivan, Daniel Gonzalez e Ayrton, Pires, Arthurzinho e Mário, Mauricinho, Roberto e Marquinhos. O Grêmio com João Marcos, Raul, Baidec, De Leon e Paulo César, Chino, Osvaldo e Luiz Carlos Martins, Renato, Caio e Bonamigo. O Grêmio, campeão do mundo em 83, vinha ao Maracanã para tentar jogar e vencer e passar a final contra Fluminense ou Corinthians. Vencer o primeiro jogo em Porto Alegre. E eu vi 2 horas e 3 minutos de jogo. Não de jogo, de pré-jogo, de abertura de transmissão. Transmissão feita pelo Fernando Sasso, que era o narrador de Minas, na TV Globo antiga, chamando transmissão do GP da França no dia seguinte, do Galvão Bueno. E vi aquele jogo como se fosse hoje. Porque, infelizmente, a gente hoje vive de memórias. A gente vive hoje de lembranças. É triste, porque a gente gostaria de estar contando novas histórias. E é duro, cara. Eu sei que você deve estar achando chato esse papo. E, de novo, peço perdão, mas é muito forte para mim. É muito forte. Ainda mais no dia de hoje, dia do aniversário de Roberto Dinamite. Roberto, nesse jogo, fez 2 gols. Brilhou intensamente, como sempre brilhava. Me lembro, na transmissão, meu grande companheiro Mário Jorge Guimarães, repórter, esse é o 15º gol de Roberto, artilheiro isolado da Copa Brasil de 84. Esse é o 16º gol de Roberto Dinamite, artilheiro isolado da Copa Brasil. O Vasco classificado para a final contra o Fluminense. Tempos que a gente não sente mais. Tempos que a gente não consegue viver mais. Isso dói muito, cara. Dói demais. E quando começa um campeonato brasileiro, a esperança nossa é de que alguma coisa aconteça. De que alguma coisa possa trazer de volta isso. Eu ontem, fazendo uma análise das disputas do Vasco no Campeonato Brasileiro, vi lá, mais recente, uma marca que o Vasco teve 20 derrotas em 2 competições. Até vou ver aqui que eu estou com o meu caderno aqui do lado. São 20 derrotas em campeonatos mais recentes. Impressionante, né? O Vasco teve 20 derrotas. Deixa eu colocar aqui. Vou olhar direitinho para não errar na informação para vocês. O Vasco teve 20 derrotas em 2008 e teve 20 derrotas em 2004. Tão pertinho, né? Tão ali do lado. Não, 2004 tem 20 anos. 2008 tem 16 anos. Mas foram 20 derrotas. Mas do século XXI para cá, um século XXI para ser esquecido desses 24 anos que nós tivemos. Porque a gente ganha uma Copa do Brasil em 2011, 2 títulos cariocas, 15 e 16, e a gente apanha. E apanha, e apanha, e apanha no Campeonato Brasileiro. A gente ganha o último título em 2000, são 24 anos, gente, sem ganhar um Campeonato Brasileiro. É um duro golpe, que me faz lembrar meu amado e querido irmão Roberto Dinamite. Aquela história de éramos felizes e sabíamos. Éramos felizes e tínhamos alegria, satisfação. O futebol era diferente. Que time o Grêmio? Com Renato, com Osvaldo, com Caio, com Hugo de Leon, que zagueiro espetacular, que no segundo tempo vai para frente jogar de atacante, joga demais como meio armador. Desculpe, tá falando sobre isso hoje. Hoje não é um comentário técnico, hoje não é um comentário tático. Se você não quiser ver, não tem problema, dá até dislike, não tem problema nenhum não. Se você quiser dar o like, sem problema. Mas hoje, 13 de abril, eu queria falar disso por conta do Roberto. De lembrar o Roberto, que se vivo fosse, hoje estaria completando mais um ano de vida. Saudade imensa do grande Roberto Dinamite. Saudade imensa daquele futebol. Saudade imensa do Vasco.
de um clube que nos brindou com tantos títulos, com tantas alegrias, com tantas conquistas, expectativas, de brigar por título, de chegar em final, chegar em semifinal. Perdíamos também, claro, de grandes adversários, de grandes times. Passou. Foi. Vai voltar? Hoje a gente discute o Josh, a gente discute a relação com o Pedrinho, a gente discute o Galdames, a gente discute o Cocão, a gente discute, a gente briga, a gente tenta, a gente se ilude, a gente fica feliz, a gente fica triste, mas a gente não tem regularidade nos nossos sentimentos. Admito para vocês que esse mês de março, abril, foi muito difícil para mim, muito difícil. Tive aqui momentos de pensar em largar tudo. Fiz a festa de segunda-feira do canal travado. Fiquei assim, sabe, estranho. Uma sensação estranha de algo que eu gostaria muito que fosse ao contrário. Uma época em que a gente tinha acesso aos jogadores, a gente podia fazer amizades. Hoje a gente não tem amizade com ninguém. A gente não conhece nenhum jogador, a gente não troca uma ideia. A gente não tem mais relação como tinha com o Luizinho, a Cássio, Hernani, William, Bismarck, aqueles que estiveram na festa lá segunda-feira. É triste, cara. É difícil. Mas é uma vida que a gente tem que acostumar. E que ela possa, pelo menos, nos dar alguma esperança a partir de amanhã, no jogo Vasco e Grêmio. Parabéns e lembranças sempre, porque para mim nunca vai morrer, a Roberto Dinamite. Um beijo em toda a família, saudades. Vou fazer uma oração durante o dia, vou orar pela alma do Roberto, e que amanhã o espírito dele, que está sempre em São Januário, possa estar lá para ajudar a gente a começar. Vocês me perdoem, não estou com cabeça. Estou escalado para fazer o Acorda, mas não estou com cabeça. A minha cabeça está em outro lugar. Grande abraço a todos. Um ótimo sábado. Daqui a pouco tem um Faísca Tá On, com certeza, um comentário muito melhor, né? Muito mais embasado, falando de tática. Mas hoje vocês me pegaram num dia ruim. Tá bom? Fiquem bem. Ótimo sábado. Tchau.